Líderes do setor produtivo e do governo do Rio Grande do Sul entregaram ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, propostas para a crise da dívida rural gaúcha. O grupo propõe ao governo federal o uso do Fundo Social do Pré-Sal ou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios para refinanciar as dívidas dos produtores rurais do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Mário Nascimento, que é coordenador de Agricultura da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes do programa AgroMais da Band. Qual foi essa proposta que vocês apresentaram ao governo? Explica pra gente. Bom, Bruno, a situação, como nós vimos na reportagem anterior, é desesperadora, é muito difícil em todo o Brasil. O agricultor vem sofrendo com eventos climáticos adversos, né, enfim, várias questões envolvendo o clima, que tem prejudicado em todo o Brasil a produção, em algumas regiões com mais severidade, inclusive, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, na entrevista que é o objetivo hoje da nossa participação. Só para contextualizar a situação que vivem os produtores aqui do estado do Rio Grande do Sul, em relação às últimas estiagens, né, de 2002 a 2019, o valor adicionado bruto na economia gaúcha do agro variou entre 6,6% a 13,7%. A média do Brasil é 5%. Então veja a importância do agro para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Chegou a 13,7% do valor adicionado bruto na economia gaúcha. Em 2010, para ter um índice, um dado aqui que nós temos aqui, cada um gerado na agropecuária gerava 6,39% na economia gaúcha. Em 2021, nós tivemos aí o agronegócio representando 40% do PIB estadual, 80% das exportações. A produção de grãos baixou, né, de 36%, que deu uma grande seca em 2021, representou 40% do PIB estadual, e a produção de grãos baixou de 136 milhões de toneladas, resultou numa rentabilidade, uma 10,6 bilhões de reais. Mais de 1 milhão de pessoas estão empregadas aí no agro, né? E a recorrência das estiagens. Nós tivemos seca aqui nos últimos 20 anos, 7 grandes secas. Nos últimos 4 anos, 4 grandes secas. Nos últimos 6 anos, últimos 6 anos, 4 grandes secas. Tivemos 2020, 22, 23 e 25. Na safra de verão, por exemplo, 2021-22, a seca de 2022, houve uma redução na produção total de 39,3%, de 32 milhões de toneladas, de 33 milhões de toneladas para 21 milhões de toneladas de grãos. E o valor bruto da produção da agropecuária caiu 45,8%. De 77 bilhões foi para 41 bilhões de reais. Só os produtores perderam em 2022 35 bilhões de reais, uma perda direta no bolso do produtor. Os efeitos em toda a cadeia do agro do estado do Rio Grande do Sul, na seca de 2022, a Farsul estima aí em 115 bilhões de reais. E nos últimos 4 anos, só junto aos produtores, de 22 a 25, as perdas chegaram a 319 bilhões de reais. Veja o impacto disso tudo na economia do estado. Então, essa situação é desesperadora. A influência do agro na economia gaúcha é estratégica, é fundamental. Então, é preciso agora uma medida emergencial, né? E por isso estamos tratando dessa proposta que o governo apresentou com as entidades, da securitização das dívidas dos agricultores. É preciso juntar esse endividamento todo que vem se acumulando ao longo dos anos devido às grandes secas, num contrato único e parcelar para dar previsibilidade de pagamento, com condições de pagamento. Os produtores querem pagar suas dívidas. Eles querem pagar suas dívidas. É preciso ter condições adequadas, tendo em vista as condições adversas que nós presenciamos nos últimos anos. Então, 20 anos de prazo, né, é um prazo adequado, com juros médios aí, né, mais de 1 dígito, pelo menos abaixo de 2 dígitos, né, no máximo de 1 dígito, com parcelamento aí, com esse parcelamento de longo prazo, nós temos aí condições de ver os agricultores acessar novos créditos. Então é importante essa securitização. Agora houve uma medida paliativa agora aí, que impacta agora no curto prazo, que é a prorrogação por 3 anos dos custeios e o investimento que vence esse ano para o último ano do contrato, que ajuda, dá um fôlego, mas não viabiliza novos investimentos, não viabiliza o acesso do produtor a novos créditos para a nova safra que está aí,
em vias de acontecer, de ser implantado. Então, é importante, nós temos aí a prorrogação agora que foi assinada, que foi aprovada no Conselho Monetário Nacional, essa prorrogação medida de curto prazo, mas é importante que nos próximos meses aí nós tenhamos uma solução definitiva para o endividamento dos agricultores. E essa solução passa, então, pela securitização, pela proposta do governo do Estado, da Farsul, das entidades FETAG, enfim, e FAMURS também. Nosso presidente Adriane Perim, perfeitamente engajada no processo também, porque impacta diretamente na economia dos municípios. É lá nos municípios que a vida acontece, né? Lá que é gerada a riqueza, o emprego, a renda, né? Então, nós precisamos de uma solução rápida para esse processo todo, para que a gente possa, então, recuperar o fôlego, possa ter tranquilidade, o produtor de produzir, a economia do Estado do Rio Grande do Sul voltar, então, à normalidade, né? E com tanta contribuição que o Estado dá ao Brasil no que se refere à questão das exportações, de toda a produção, da produção de alimentos, que envolve o agro gaúcho e o impacto no agro brasileiro. Dentro da proposta que vocês apresentaram para o governo, né, está esse uso de 15 bilhões aí do Fundo Social do Pré-Sal, com esse prazo, né, de 20 anos. Isso, de uma forma, aliviaria essa situação dos produtores, né, com essas dívidas, como você falou, acumuladas aí desde pelo menos 2020, né? Só que talvez essa não seja uma saída do uso do fundo do pré-sal, porque tem questões de que é um fundo para ser usado de forma nacional e esse dinheiro ser utilizado apenas no Rio Grande do Sul. Isso tem uns entraves aí legais, também o governo estaria com previsão de usar esse dinheiro para outras frentes, né? E vocês, dentro dessa proposta, também trazem aí a criação de um novo fundo para que pudesse atender o Rio Grande do Sul. Seria viável esses 15 bilhões? A criação desse fundo ajudaria? Seria, então, uma solução? O governo do Estado apresentou também a possibilidade do FIDIC, né, que é um outro fundo de investimentos, que poderia ajudar também, contribuir nesse processo. Mas é bem complexa a implantação do FIDIC. Então, nós estamos aí focando, né, pautando na questão do fundo do pré-sal, que é um recurso disponível. Esse ano nós temos aí mais de 50 bilhões, esses recursos são crescentes ao longo dos próximos anos. Hoje mesmo eu vi a entrevista da secretária aqui da Fazenda do Estado, falando que há uma possibilidade de chegar até R$1 trilhão nos próximos anos aí, com o crescimento da produção do pré-sal, enfim. Então, é um fundo factível, né, de ser facilmente entendido pelos produtores e aplicado aí para esse parcelamento, essa securitização das dívidas. Então, o Fundo Social do Pré-Sal, o FIDIC, também é uma possibilidade. Você que avaliar aí tecnicamente a possibilidade de sua implantação, acho que poderia constituir esse fundo e viabilizar a securitização. Porque os produtores aí estão contra a parede, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Eles não conseguem agora implantar nova safra porque não têm acesso a novos financiamentos. Os financiamentos antigos, anteriores, só do fundo dos recursos obrigatórios, recursos do governo, foram prorrogados agora, foram atingidos pela essa medida agora aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, que prorrogou por 3 anos o custeio e 1 ano puxou o ano da parcela do investimento. Mas são medidas aí que não viabilizam novos créditos. E agora precisamos plantar nova safra. E aí, como é que fica o produtor? É preciso rapidamente essa solução do endividamento, e a securitização é a proposta que estamos defendendo, que a FAMURS defende, que as entidades representativas do agro gaúcho defendem, né, que vai viabilizar, então, certamente, uma tranquilidade maior e o acesso aos produtores com capacidade de pagamento dessa forma, com a securitização, acessar, então, os novos créditos que são fundamentais para a economia gaúcha e a economia brasileira. O ministro Carlos Fávaro chegou a falar sobre a impossibilidade de renegociação via Tesouro Nacional, né, como as propostas, aí essas propostas que vocês trazem para o governo se alinham aí ou se contrapõem a essa visão do Ministério, seria uma possibilidade? A gente acompanha, né, toda essa situação, a gente, como você trouxe, essas secas que o Rio Grande do Sul enfrentou. Ano passado teve aquela cheia que também atrapalhou boa parte da questão agrícola. Então, assim, é um momento que se precisa sentar para se encontrar uma solução, né? Não, a gente está vendo aí, é uma luta que vocês estão vivendo, que os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão vivendo em relação à produção, né? Está se esgotando, né, os limites, as possibilidades. Então, é necessário, então, que se chegue a um consenso, né? Não dá mais para esperar, é preciso sentar e encontrar uma solução.
Exatamente. Esse pensamento positivo, com atitude, né, positiva para enfrentamento dessa situação. É isso que nós precisamos. O Rio Grande do Sul não tem outros fundos constitucionais de crédito, de financiamento, como tem outros estados, por exemplo, da região norte, nordeste, enfim. E nós estamos passando por sérias dificuldades agora aqui. Então, é um momento desse entendimento. Então, o Fundo Social do Pré-Sal é uma alternativa, é um recurso viável e pode ser utilizado pelo governo para atender emergencialmente essa situação do Estado. Né? O ministro Fávaro comentou também, tem comentado conosco em relação ao Fundo Clima, que junto com essa medida de securitização da prorrogação das dívidas dos produtores, através da securitização, com 20 anos de prazo, enfim, como foi apresentada, temos também que financiar a solução do problema. Não adianta nós prorrogarmos só e ficarmos aí, né, que vai, como a situação que nos encontramos, que certamente haverão novas secas no futuro. Então é preciso vir junto com isso, aí poderia entrar recurso do Fundo Clima para financiar irrigação, por exemplo. Nós temos aqui uma grande possibilidade de irrigar uma grande área do Estado. Nós irrigamos muito pouco a cultura da soja, especialmente a cultura do milho e outras culturas. É preciso ampliar essa área irrigada do Rio Grande do Sul. Aí nós vamos poder combater, enfrentar melhor as estiagens que virão também no futuro, que continuarão acontecendo. E o Fundo Clima poderia ser uma alternativa com juros mais baixos para esse financiamento da irrigação e também da correção do solo, fertilidade, enfim, da acidez do solo e fertilidade, que é importante também que seja atendido, contemplado por esses investimentos. Então, são investimentos do Fundo Clima que podem ir junto com a securitização, com o recurso do Fundo Social e do FDIC, que está sendo colocado também aí, a possibilidade, então, de nós enfrentarmos de forma estruturada toda a situação que vivemos hoje no Estado, que vem se repetindo ao longo dos últimos anos, que são seguidas de secas e estiagens. Esperamos que não aconteça no futuro, mas certamente acontecerá. Nós teremos novas secas, teremos novos enfrentamentos. Isso acontece ao longo de toda a nossa história, a nossa vida tem acontecido secas, né? E é preciso uma atitude concreta, firme e positiva hoje para solucionar esse problema e dar tranquilidade ao produtor de ele continuar produzindo. É o que ele sabe fazer, produzir alimentos para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo. Então esse é o nosso desafio. Eu falava aqui, eu citei aqui no início da reportagem, da entrevista, os números, os impactos na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Só mais para fortalecer aqui. Mais de quase 319 bilhões de reais deixou de circular na mão do produtor rural nos últimos 4 anos devido às secas, né? A perda na economia do Estado é enorme, tendo em vista o impacto no PIB gaúcho da agropecuária, da cadeia produtiva do agro. Então, precisamos enfrentar, precisamos solucionar esse problema. Eu acho que é uma medida fundamental. É preciso o governo federal integrar aí o Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o MDA, porque não é só são os médios e produtores, os demais produtores que são afetados. Os pequenos produtores, a agricultura familiar, os indígenas, quilombolas, enfim, todos estão no mesmo processo. É preciso, então, nós integrarmos os órgãos federais, os ministérios que tratam diretamente com o agricultor, com o plano safra, da agricultura familiar e dos demais produtores, para que, no conjunto, a gente possa achar uma solução para o endividamento agrícola e pecuário, da agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que sejamos todos aí conscientes, que temos lúcidos, temos a lucidez necessária para, com atitude, enfrentarmos essa situação e resolvermos definitivamente o problema de endividamento agrícola dos produtores do Rio Grande do Sul e encaminhar também, nesse sentido, para as demais regiões produtoras que, porventura, no Brasil, tenham também sido afetadas por essas intempéries climáticas que vêm ocorrendo sistematicamente no nosso país, no mundo todo. Muito bem, 2 situações aí muito importantes que precisam, né, ser discutidas, que é esse diálogo para que se consiga encontrar uma solução para os produtores do Rio Grande do Sul, porque é importante para a economia, para o país, né, para o desenvolvimento do Estado. E, por outro lado, também a gente precisa olhar para as questões climáticas, né? A gente está vivendo, é uma realidade... Há um certo tempo a gente falava, é o futuro, não, já é o presente, né? A gente está vivenciando isso e os produtores rurais estão vivenciando isso na prática, né? São longos períodos de seca, né? Ou, por outro lado, longos períodos de chuva que acabam alagando e também destruindo lavouras, enfim, toda a produção. Então, são situações que precisam, né, de diálogo, né, de um olhar mais direcionado para aquela situação, para que a gente chegue a uma solução que atenda, né, aos produtores, aí, seja com o fundo do pré-sal, com outro fundo que possa socorrer os produtores e que a gente consiga então dar, né, esse fôlego, os produtores consigam produzir aí para que a economia consiga
continue girando e também os produtores possam olhar para as questões climáticas e a gente conseguir, então, chegar a essa equalização para que a gente consiga, então, se manter aí como um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Mário Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Até a próxima. Exatamente, Bruno. Eu agradeço a possibilidade, né? Ontem eu falava no início, tínhamos se reunido com o presidente da Farsul, da FETAG, enfim, várias entidades, e esperamos uma solução definitiva para esse problema. Um bom dia a todos. Obrigado, até a próxima.